A coligação do Lula protocolou um pedido de reforço a uma ação do Tribunal Superior Eleitoral, que investiga o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Os filhos, Eduardo e Flávio, também são investigados e, se condenados, podem ficar inelegíveis igual ao pai. Já tem um, já tem um inelegível, né? Será que vem mais? Vou chamar a Sofia Labanca aqui para contar pra gente. Sofia, qual a real possibilidade e o contexto geral aí, por favor? Então, Lúcio, como você falou, Bolsonaro já está inelegível, inclusive já está triplamente inelegível, né? Ele foi tornado inelegível em 3 processos diferentes. Dois por causa do 7 de setembro de 2021 e um por causa daquela reunião com os embaixadores. Agora, o que parece é que existe uma ação correndo no TSE para com relação à questão do golpe, que poderia tornar Bolsonaro inelegível uma quarta vez, só que houve essa movimentação do PT para adicionar para adicionar, né, provas e evidências a essa ação, e que com isso envolveria também os filhos do Bolsonaro. Então, tornar inelegível Bolsonaro por uma quarta vez, que seja, o cara daqui a pouco já está indo até para a prisão. Agora, tornar inelegível os filhos dele já seria aí uma novidade. A gente pode ir para Globo News ver um pouquinho de informações sobre isso. Eles querem justamente compartilhar as provas que constam no inquérito criminal que corre lá no STF com esse mesmo objetivo, investigar a tentativa de golpe. Basicamente, André, é compartilhar aquelas informações que a gente vem comentando aqui nas últimas semanas. A delação do Mauro Cid, as trocas de mensagens, as movimentações dos investigados com base nas antenas de celular, tudo aquilo que foi tornado público com a denúncia da PGR. Pode parecer, assim, uma mera movimentação processual, levar de um tribunal para outro, mas não é. E eu imagino que o assinante deve estar se perguntando agora exatamente isso. Por que a coligação do Lula vai mexer lá com o TSE se o ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível? E é pelo seguinte, essa ação que eles querem encorpar inclui também entre os investigados os filhos do ex-presidente, Flávio e Eduardo Bolsonaro, que a gente pode chamar também de plano B e plano C do ex-presidente, caso ele não consiga se candidatar em 2026. Lembrando que os dois não são investigados criminalmente pela tentativa de golpe, eles não foram denunciados pela PGR, mas a expectativa da coligação do presidente Lula é que, ao robustecer esse processo, ele volte a andar, ele está paradinho lá na corregedoria do TSE. E para não ter erro, os advogados da coligação delimitaram ali o que eles acreditam que foi a atuação dos dois filhos do ex-presidente nessa trama golpista. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele teria sido um articulador internacional para que o golpe fosse aceito, caso ele tivesse sido bem sucedido. E no caso de Flávio Bolsonaro, eles anexaram uma série de ataques às urnas, ataques ao STF, que eles acreditam terem aí reforçado a narrativa golpista. E tem um outro ponto também, Andréia, que é o seguinte: hoje, se a gente para uma pessoa na rua para perguntar para ela por que Bolsonaro está inelegível, muita gente talvez não consiga explicar, não saiba que ele se tornou inelegível por conta de uma reunião com embaixadores lá no Alvorada, no Palácio da Alvorada. Então, a coligação do presidente Lula entende que, se ele também se tornar inelegível nesse processo, que tem aí uma série de provas, um processo mais robusto por tentativa de golpe, isso possa ajudar também a matar esse discurso sobre anistia que a gente ouve também lá no Congresso Nacional. Ok. Então você vê aí, né? A ideia seria realmente tirar o Flávio e o Eduardo das eleições de 2026. Com relação ao Eduardo, eles falaram ok, a questão da organização aí internacional, e isso é interessante que tenha sido citado, porque não essa questão dessa articulação internacional, não é só que no TSE que estão indo atrás dele. A gente está vendo o Eduardo ser alvo
de processos, denúncias em outros âmbitos também. Então, dá para citar aqui como o Boulos e o Rogério Correia denunciaram ele à PGR pedindo a apreensão do passaporte, né? Então, só lembrar disso. Pela mesma questão, articulação internacional contra o nosso país. O Eduardo também foi denunciado para a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados pela Gleisi Hoffmann e pelo Lindenberg Farias, pela mesma razão, pedindo a cassação do seu mandato. Então, essa questão do Eduardo fazer toda essa articulação internacional, e isso é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no Meteoro, realmente está tendo toda uma ofensiva para responsabilizá-lo por isso. Inclusive agora chegando no TSE para tentar torná-lo inelegível. Vale lembrar que na delação do Mauro Cid, o Eduardo foi citado como um dos radicais, né, como um dos caras que defendia um golpe armado no Brasil, mas ele não foi denunciado à PGR por isso, não foi indiciado pela PF por isso. Então, provavelmente não foi encontrado evidências além da delação do Mauro Cid. Ou então, alguma outra razão para não denunciá-lo, né? Mas, enfim. E com relação ao Flávio Bolsonaro, ele foi citado na delação do Mauro Cid como um dos conservadores, dos que não queriam nenhum tipo de golpe. Mas a realidade me parece ser um pouco diferente do que o Cid descreveu. Porque, assim, você vê aqui, por exemplo, o Flávio Bolsonaro dizendo que o TSE pesou mais para um lado nas eleições de 2022. E essa é só uma das falas do Flávio. Quando eu estava procurando, achei ele também falando que não dava para confiar nas urnas, tinha que esperar o relatório das Forças Armadas para dizer se as urnas eram confiáveis ou não, e assim por diante. Então, apesar dele não ter feito um trabalho tão explícito quanto o do Eduardo, ele também ajudou aí a minar a confiança nas urnas eletrônicas, que é algo que já está bem claro pela investigação da Polícia Federal, que foi uma das frentes da tentativa de golpe no Brasil. Então é isso. Agora vamos ver se esse processo vai andar e se isso realmente vai ter algum efeito aí com relação ao Eduardo e ao Flávio. O pai deles já rodou, não uma, mas 3 vezes. Vamos ver se eles vão rodar também. Pois é, né? O Flávio acaba sendo desses irmãos aí o que mais mede o que fala, né? Diferente do Eduardo Bolsonaro, que vai para os Estados Unidos e faz vídeos, e do Carlos Bolsonaro, que é o pavão misterioso, né? Que gosta de realmente falar pelos cotovelos, inclusive no próprio Twitter do pai, né? Então acaba sendo nessa régua aí, o Flávio acaba sendo o mais moderado entre todas as aspas desse clã aí. Sem contar o Renan, que é o que não fala nada, porque quando fala também não sai muita coisa boa. Mas, enfim, vamos acompanhar esse processo, porque pode ser que tenhamos mais Bolsonaros inelegíveis. E olha, para mim, nunca é demais. Ficamos por aqui, Sophie? Ficamos, né? Ó, o arroba da Sophie tá ali, ó, @lente vermelha, para você seguir a Sophie no Instagram, lá no Blue Sky também, e o meu arroba aqui, ó, @lu.junior, para você me seguir lá no Instagram também. Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.